Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula aí. Eu vou fazer uma aula aqui do Barão de Montesquieu para a gente entender a teoria dos três poderes, de onde surgiu. E ele, então, vai trabalhar isso. A gente vai dar uma aula sobre isso bem rapidão. E vocês façam a atividade aí que a gente vai estar passando, tá bom? Vamos lá, então. Montesquieu. Pessoal, filósofo do iluminismo, tá? A gente está tanto estudando aí o período iluminista com Adam Smith, John Locke, Hobbes, né? Todo esse período aí que começa tudo, tá aí o Montesquieu fazendo o seu trabalho, né? Então ele vai vir com essas teorias e que é muito usada hoje no mundo todo. Que é o quê? A principal parte dele é a divisão dos poderes. E porque ele odiava o absolutismo. Então vamos tentar aqui entender tudo isso. Como a gente bem sabe, o absolutismo é muito criticado pelos filósofos do iluminismo. Vamos lá. Principais ideias. Se preocupava com o modo que funcionava o governo. Então ele vai se debruçar sobre isso. Pessoal, ele vai estudar bastante, ele vai ver muita coisa interessante que ele vai trabalhar. Leis e poder e sua grande temática. A religião deve estar separada da política. Isso é uma crítica dos iluministas e crítico do absolutismo. Ele vai escrever três livros. O mais importante é o Espírito das Leis, onde ele vai colocar essa questão dos três poderes. Cartas persas, né? The Temple of Gnus, né? Não sei bem como é que é isso aqui, não. Vamos lá, então. E eu nunca ouvi falar que ele tinha feito esse livro, sinceramente. Bora lá. Bom, características. Principais ideias. Crença na razão como promotora do progresso da felicidade. Isso aqui nós estamos falando do iluminismo. Então, um cara que é racionalista, né, vai ser colocado muito em voga agora. Então, a razão é que vai imperar bastante, né, dentro, né, dessa ideia do iluminismo aí. Então, para ele, essa a ideia, porque ele vem muito com aquela contrapartida da ideia da fé, do conhecimento, né, religioso, tomar conta de todas as explicações. E eles não aceitam, quer que a ciência e a razão humana possa trabalhar, possa resolver os problemas humanos. Né? Não que vão deixar de acreditar em Deus, eles são deístas ainda, né? Vão acreditar em Deus, até que é uma visão de Deus até algumas vezes um tanto diferente de alguns filósofos, mas eles não vão deixar de acreditar em Deus. Vamos lá. Rejeição ao absolutismo e aos privilégios do clero e da nobreza. Para eles isso não existe, todos têm que ser iguais, né? E aquele papo de meritocracia começa a surgir. A gente tem que ter mérito, não por nascimento, ou indicação ou qualquer coisa assim. Crítica à interferência da igreja nas questões de Estado, muita crítica. A igreja tem que ser separada do Estado, ela cuidar das questões religiosas e o Estado cuidar das questões políticas. Isso não pode estar junto, não pode ter essa interferência. Governo regido pela Constituição, isso é muito massa. Então, os governos têm que ter um poder limitante. Isso aí a gente viu na aula passada com a Inglaterra, ela teve que fazer leis lá que vai limitar o poder dos reis, no qual os reis passam a obedecer. E para ele, a Constituição é a lei maior, no qual os governos têm que obedecer, ela que vai reger tudo. É o que a gente pensa hoje, né? E deu muito certo, né? É uma ideia que a gente está há muito tempo dando certo. Só os letrados seriam capazes de governar. Aí já vem aquela ideia já antiga, né? Até Platão falava isso, né? As almas de ouro. Mas muitos deles não gostavam muito da ideia do povão assumir o poder. Sabe? Tinha que ser pessoas mais proeminentes para poder assumir o governo, porque eles queriam pessoas inteligentes, né? E aí vem muito dos déspotas esclarecidos, por exemplo, um rei que tivesse a razão como forma de guiar o seu governo, né, e que tivesse essas ideias iluministas, poderia muito bem ser rei, não teria nenhum problema ter um governo com reis, né? Mas desde que sejam pessoas que tenham capacidade de entendimento e conhecimento para poder governar. Bom, defendeu a tripartição de poderes, né? O tripartite, poder tripartite, que é legislativo, executivo e judiciário. Então ele defende essa ideia para que não haja, porque o rei absorvia tudo isso. Você imagina, o cara era tudo, né? E a gente bem sabe, o rei nem crime cometia. Ele estava acima das leis. O rei não comete crime. Ele não comete, nunca comete um crime, né?
Sugere um conjunto de leis, a Constituição, né, no qual a gente falou. No entanto, não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política iniciava-se para uma monarquia moderada. Então ele pensava muito bem em ter monarquias, mas se não tivesse, poderia ter governos, então, que houvesse essas ideias, né? Porque ele via na monarquia algo de letrado, porque os monarcas eram preparados para governar. Se eram bons ou ruins, né, aí é outra história. Mas que o governante tenha limitar os seus atos, com Constituição, com leis e tudo mais. E que ele também não absorva todos os poderes, que o poder possa ser repartido, como aconteceu na Inglaterra. Fica o primeiro-ministro e o parlamento cuidando do governo, o rei representa o Estado e o poder, né, judiciário cuidando da questão das leis. Bom, obra o espírito das leis, conforme a gente bem entende. Vamos lá. Bom, Montesquieu defendia a separação dos poderes governamentais. Uma dessas divisões, o poder legislativo criaria as leis. Então, um certo local cria as leis. Segunda divisão, o poder executivo garantia o cumprimento das leis. Então, executava eles, fazia com que as leis fossem garantidas, né? E é ali que está todo o orçamento e tudo mais que o governo tem, é o que vai trabalhar, que vai governar, que vai agir, né? A terceira visão, o poder judiciário, interpretaria as leis e faria, né, com que as leis fossem cumpridas, né, e não houvesse alteração naquilo que estava legalmente posto. Ele acreditava que a separação dos poderes impediria qualquer indivíduo ou grupo de obter controle absoluto sobre o governo. Isso é muito massa, porque assim, com a separação dos poderes, a gente vê o conflito dos poderes. Não é ruim os poderes conflitar, né? É normal e natural, eles têm mesmo que conflitar, porque senão dá problema, né? E aí fica um estado corrupto e problemático. Então vamos ver como que a ideia dele vai nos influenciar hoje. Olha só para vocês verem. Bom, você sabe o que cada um dos três poderes fazem? Vamos lá. Legislativo, o que faz? Vota leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo. Além de votar, eles também propõem, tá? Legisla. São eles os legisladores. Quem exerce esse poder? Senadores, que representam cada parte da federação. São 3 senadores por estado, tá? Então, qualquer lei que vai lá passa pela Câmara dos Deputados, certo? Que representa o povo, as partes do povo, e vai para a Câmara do Senado, né? Que representa o quê? Os estados. Então, o estado de Goiás tem 3 senadores para cuidar dos interesses e das leis que foram colocadas lá. Deputados federais, são os deputados federais que vão cuidar da questão das leis. Então, são pessoas em âmbito federal, são 500 e poucos deputados, que são por partes, pessoal. É muito interessante, cada estado, devido à quantidade de população, tem uma quantidade de deputados. E aí o que acontece? Eles, então, estão lá para representar as partes, né? Então, pode ter lá deputado que representa o agro, deputado que representa os industriais, deputado que representa o professor, deputado que representa os estudantes, deputado que representa o movimento feminista, deputado que representa o movimento LGBTQI+, o deputado que representa as questões conservadoras, religiosas, o deputado... Isso é perfeito. Lá tem que ter pessoas para defender as facções que existem na sociedade. Por isso que há toda uma discussão, por isso que tem que haver isso, pessoal. Isso é perfeito. Tem que existir. Mais para frente, vai trabalhar obras federalistas, vai ver que a Constituição americana trata muito disso. E isso é muito salutar, ter pessoas de diferentes ideias, diferentes ideologias políticas lá dentro para lutar pelas suas partes. Isso é importante. Bom, os deputados estaduais, né, que representam as partes aqui no âmbito das unidades federativas, né, e os vereadores no âmbito municipal. Beleza? Então, nós temos esse aí que é o poder legislativo. Para mim, é o poder mais importante, porque ele cria as regras, ele vota as regras, ele fiscaliza as regras. Tanto que ele é tão importante que ele é dividido em muitas partes. Não fica na figura de uma pessoa só. Ele é muito importante por causa disso. O poder executivo, o que faz? Dirige e administra o governo e representa o país no exterior.
no caso do Brasil, né? Que é uma república presidencialista. Se fosse uma monarquia, aí já era o rei, e se caso fosse um parlamentarismo, seria o presidente, que no parlamentarismo tem um presidente, que é o cara que vota, que representa o país no exterior, representa o Estado. Então ele está ali para representar o Estado e o governo é pelo primeiro-ministro. Aqui no nosso caso, o presidente da República ele agrega esses dois poderes. Ele, além dele governar, ele representa o Estado. Vamos lá. E quem toma as decisões sobre a economia, investimento, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, rodovias, é o cara que vai gerir o país e vai fazer com que ele ande, que ele movimente. Então ele tem muitas responsabilidades, o presidente da República, tanto que ele tem os ministérios e uma carga de quantidade de funcionários públicos no qual ele tem que lidar. Bom, além de tudo, ele pode propor leis que manda para o Congresso, porque a gente bem sabe que o Estado ele só pode agir mediante a lei, tá? Quem é livre é só a gente, o Estado não. Tudo que ele vai fazer tem que ser mediante a lei. Bom, quem são do Poder Executivo? O Presidente da República, os governadores de Estado e os prefeitos, né? Cada um em seu âmbito representa e governa e administra o dinheiro público, as obras públicas e tudo isso é função deles, né? E as instituições públicas são funções deles. O judiciário, pessoal, vamos lá, aplica as leis, decidindo o conflito dos cidadãos entre si e entre cidadãos e o Estado, direito público e direito privado, né? E é os juízes que vão julgar, tá? Tem o juiz em vários âmbitos, tanto que a gente tem que pegar como se diz, você pode recorrer, você é julgado, depois tem como revisar o seu julgado, tem que ser revisado por juízes maiores. Então tem toda uma escala de juízes, né, que a gente entende aqui do âmbito municipal, estadual e federal, e no qual eles decidem sobre problemas mil, né, tanto problemas do cidadão com o Estado, como cidadão com cidadão, do Estado com cidadão. Certo? Vamos lá então. Quem exerce os poderes? Os juízes, nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Bom, o poder judiciário é o único que não é votado, tá? Por quê? Para você ocupar um cargo, você tem que ter mérito. Por isso que a gente chama de meritíssimo. O que é mérito? Um notório conhecimento de justiça. Não pode pôr qualquer um lá para ser juiz. Isso é muito complicado, né? E aí o que acontece? Então, o juiz, então, ele é o cara que tem que ter mérito. Beleza? Por isso que ele tem que passar por um concurso e tudo mais. Os juízes dos Supremos lá, STF, STJ, eles já são indicados, né? Porque aí já há uma indicação, nos outros cargos eles entram no cargo e vai subindo lá. Desembargadores de Estado também são indicados por governadores, né? Porque aí é um cargo mais alto. E de certa forma, eles são votados. Vamos colocar aqui. Por quê? Porque se você vota no governador, você está autorizando ele, dando a ele o poder de colocar um juiz conforme a ideologia que ele está ali. É isso, gente. É um cargo político e realmente isso ocorre. Tanto como presidente da República. Então, ele pode, em seu âmbito, nomear os juízes. E esses são cargos vitalícios, né? Ou seja, tem um período de aposentadoria, mas são praticamente vitalícios. E é muito complexo tirar um juiz, né? Ou qualquer outra coisa. Embora tenha o Conselho Nacional de Justiça para investigar os juízes, e os juízes do Supremo, das Cortes Supremas do país, existe o Senado para poder observar isso. Muito interessante, conforme funciona tudo isso aí. Bacana, pessoal? Então, pessoal, tá aí, né, mais uma aula aí. Eu vou jogar para vocês umas questões do Barão de Montesquieu e logo depois a gente volta a falar aí de mais alguma coisa. Valeu, muito obrigado, até mais, pessoal. Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo em sala de aula.